Ok, pessoal, como eu havia prometido aos senhores, a gente vai começar a bater um papinho, né? Conversar um pouquinho sobre o nosso curso de refrigeração e tirar algumas dúvidas que são muito importantes, que às vezes a gente não dá, na maioria das vezes, tanta atenção a pequenos detalhes, e esses pequenos detalhes lá na frente, na nossa reparação, na nossa manutenção, no nosso dia a dia, fazem grande diferença, né? Então, eu vou começar hoje baseado numa informação que alguém, num pedido de socorro, na verdade, que alguém colocou no grupo, né? Professor, olha, eu estou com um problema na borracha da porta de uma geladeira. Porra, a borracha da porta de uma geladeira e é tão importante assim? É. É sim. Vejam só, minha gente. Na maioria das vezes, o técnico refrigerista ele encontra grandes dificuldades em manutenção de geladeiras, freezers verticais, justamente porque não entende a importância que tem a borracha de vedação desses equipamentos. Olhe, quem não conhece uma ventosa? Todos nós sabemos o que é uma ventosa, não é? Uma borracha que, colocada de forma horizontal sobre uma superfície lisa, ela exerce uma pressão quando a gente tenta tirar, sacar de volta aquela borracha, né? Então, qual é o princípio de funcionamento da ventosa? A ventosa, quando você coloca ela sobre uma superfície plana e lisa, né? Se não houver furo, se não houver circulação de ar, se não houver vazamento entre ela e a superfície, ela cria um vácuo. E esse vácuo exerce agora uma pressão, de forma que a gente pode suspender aquele objeto, se ele for de leve peso, sustentado apenas pelo impacto, pelo apoio da ventosa e o vácuo criado entre a ventosa e a superfície. Assim é a porta de uma geladeira com relação à sua borracha de vedação. Na maioria das vezes a gente não se dá conta, mas a porta de uma geladeira não é para ser batida, ela é para ser encostada. Você simplesmente encosta levemente com a ponta de um dedo e ela já prende. Quando você tenta abri-la novamente, você vai ver que já tem uma pressão ali para que ela possa ser vencida e a porta ser aberta. Pois bem, quando a geladeira é nova, quando ela vem de fabricante, vem tudo alinhado, tudo devidamente equalizado. Então é feito as medidas de regulagem da porta, é calculado o diâmetro, o espaço entre a porta e a moldura da geladeira, é adequado ali a borracha, de forma que quando a porta é fechada, a pressão exercida entre a porta e a moldura da geladeira na borracha é uniforme. Vai ter a mesma pressão na área em que a gente abre a porta e na área onde a porta está presa pelas dobradiças. Dessa forma, se você pegar uma geladeira nova, basta você empurrar levemente com o dedo a porta que ela bate, fecha e já fechou. Se você for abrir agora, já tem pressão. O que é que ocorre ao longo do tempo? Ocorre o seguinte: coloca-se peso exagerado às vezes na porta da geladeira. Abre-se a porta da geladeira forçando todas as vezes que for preciso abrir, porque existe a pressão da borracha sobre a moldura da geladeira. E essa posição em que se pega para abrir a porta é sempre a mesma, ou seja, na parte superior esquerda da porta da geladeira. Então, siga aqui agora comigo o seguinte raciocínio. Se eu abro todas as vezes a minha geladeira forçando pela mesma posição, geladeira não tem parte para você pegar e puxar. Você coloca a mão na parte superior esquerda e puxa. Sempre que você puxa, tem uma pressão, tem um peso. Sem considerar o peso que já existe na própria porta da geladeira pela grande quantidade de coisas que às vezes se colocam ali. Na maioria das vezes, algumas pessoas também têm o hábito
de, ao abrir a porta da geladeira e se curvar para pegar qualquer coisa que esteja na própria porta da geladeira, apoia-se na porta. Então isso vai fazendo ao longo do tempo com que a porta empene, sem que você se dê conta de que ela está empenada, e ela está. Entenderam? Então aí o que é que ocorre? Quando a borracha resseca, envelhece, no caso da borracha nova, ela vai se adequando, tá? Então, você vai forçando para abrir, você vai adicionando peso excessivo na porta da geladeira ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Você vai se apoiando na porta da geladeira todas as vezes que vai pegar algum objeto na própria porta da geladeira. Mas a borracha ali existente, como não é um forçar rigoroso, é leve ao longo do tempo, a borracha antiga vai se apoiando. No entanto, quando você sente a necessidade de substituir, que você vai trocar a borracha da geladeira, que impõe uma borracha nova ali naquela posição, ela não se adequa mais. Aí agora vem os problemas. Encosta a porta da geladeira e ela não fecha. Você tenta forçar para ver se a borracha se adequa e não dá certo. Você força a porta da geladeira empurrando para dentro contra a moldura para ver se a borracha veda. E você não se dá conta que aquilo ali pode estar relacionado com os seguintes fatores. Primeiro, a porta da geladeira está empenada ao longo do tempo, é preciso verificar isso. Segundo, o embuchamento das dobradiças da porta da geladeira, que naturalmente existem, uma na parte superior e uma na parte inferior, está desgastado e desregulado. A porta está em desnível. Na maioria das vezes, a própria dobradiça precisa ser movimentada ali, removida, recolocada e guiada novamente. Então é isso que ocorre todas as vezes, mas isso é todas as vezes que alguém vai substituir a borracha da porta de uma geladeira. Tem técnico refrigerista que, quando o assunto é substituir borracha da porta de geladeira, ele corre, se esconde. Porque já apanhou, já sofreu, já botou, não deu certo, o cliente reclamou, se apavorou, se aperreou, não, o defeito é a borracha, não, pode ter sido que eu tenha apertado errado, não, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo, e não se deu conta dessas informações, desses detalhes que precisam ser levados em consideração. A outra questão, não menos importante, é o envelhecimento da tinta e do verniz da moldura da geladeira em relação à porta. A porta vai estar com a borracha, mas a outra parte da borracha ela vai unir no verniz que existe na moldura da geladeira. Se ali tiver arranhões, se a pintura da geladeira tiver muito envelhecida, se ali já tiver tinta ressecada, vai haver passagem de ar. E em havendo passagem de ar, o que é que ocorre no primeiro momento? A porta da geladeira fecha. Poucos instantes depois, ela sozinha abre. Então, é uma das situações que você também vai se deparar com ela. Você vai ver o cliente, você substituiu a porta da minha geladeira, ela está fechando e quando eu vou ver a porta da geladeira está aberta. Né? Então, tem que ter atenção, tem que ter cuidado com esses detalhes. Reparação e manutenção não faz medo, é só a gente conhecer as coisas. Se você conhece o princípio de funcionamento, se você está atento aos detalhes, né? Esses detalhes que eu estou frisando aqui, você já tira de letra qualquer tipo de problema. Então, se você é chamado para fazer manutenção numa geladeira, o cliente quer que seja substituído a borracha, ou você percebeu que tem que ser substituída a borracha da geladeira. Antes de comprar uma borracha nova, de se arriscar a substituir a borracha e de depois ter esse tipo de problema com o cliente, você tem que verificar todas essas questões. Então, só repetindo. A borracha da geladeira, antes de ser substituída pela borracha nova, como está a porta? Temos que verificar se não está empenada. As dobradiças da porta da geladeira, como estão?
Certamente ninguém nunca faz manutenção ali. E aquilo ali abre e fecha o tempo todo e com todos os problemas que eu expliquei aqui, né? Então, veja. Temos a questão da dobradiça, temos a questão da porta da geladeira empenada, temos a questão do envelhecimento, do ressecamento das tintas na moldura da geladeira. Não é na porta, é na moldura. Isso sem esquecer também que algumas geladeiras, sem que você se dê conta ou perceba, a parte inferior da tampa, lá embaixo, lá onde fica o depósito de verdura, quase sempre está podre, enferrujado. Se tiver, não há condição de você fazer um bom trabalho, a menos que seja recuperado aquilo ali, né? É bom ficar atento também para geladeiras antigas em que já foi feita recuperação, em que alguém já foi ali, botou uma massa, ajeitou para lá, ajeitou para cá, se aquilo ali está em nível ou se está em desnível, né?